E aí, colegas, amigos, amigas das redes sociais, Instagram, Facebook, quem está falando aqui é Pastor Carlinhos Oliveira. Vamos aqui bater papo novamente das Escrituras Sagradas? Né? Vamos fazer aqui um vídeo bem rápido para nós aqui. Primeiramente também eu quero aí agradecer os 71 pessoas inscritas aí no meu canal no YouTube, PR Carlinhos Oliveira. Beleza? Para mim é uma honra muito grande saber que eu tenho todos vocês aí aonde vocês estão obtendo conhecimento bíblico, conhecimento históricos aí, isso é muito bom. E assim, meus irmãos, quando eu chegar aí a 100 pessoas aí no meu canal no YouTube, né, eu vou fazer um sorteio de algo bem legal aí para os nossos corações, para vocês aí, beleza? E hoje eu quero falar de um tema bem interessante, que muitas pessoas aí têm dúvida. Por que Moisés ele não entrou na Terra Prometida? Você já parou para pensar sobre isso aí? Então hoje eu quero compartilhar com vocês aqui, fiz um esboço aqui rapidamente para a gente conhecer um pouco mais sobre esse assunto aí, que eu tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas, que muita gente acha que o motivo mesmo, né, pessoal, de não ter entrado na Terra Prometida foi porque ele bateu quantas vezes? 2 roças na vez, mas não é isso daí que a Bíblia fala, beleza? Então eu quero que você venha comigo, compreenda comigo o motivo que ele não entra na Terra Prometida, é o mesmo motivo lá que Arão, o seu irmão ali, não entra também na Terra Prometida. Os dois pecaram da mesma forma e, consequência desses erros, os caras acabaram não participando ali da promessa da Terra Prometida quando eles saíram do Egito para introduzir o povo lá na Terra de Canaã, né? Então eu quero que você considerasse algo comigo aqui, irmãos. A maioria das pessoas, eles acreditam que Moisés ele não participa, né, não entra na Terra Prometida, né, aqueles 40 anos, pelo simples fato dele ter batido na rocha 2 vezes. E para isso daí usam aquele texto que está lá em Números, no capítulo 20, verso de número 11, que fala assim, ó, se liga. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha quantas vezes? 2 vezes. Aí as pessoas falam assim, aí tá vendo? A rocha era Cristo, né? E com a vara, e saiu muita água e bebeu toda a congregação e os animais. Bem, pessoal, na verdade, na primeira vez, quando isso está em Êxodo 17, verso número 8, né, você pode ver depois que o Senhor realmente falou para que Moisés ferisse a rocha. Né? Então, quando ocorre novamente esse evento, lá em Números 20, verso número 11, o que está acontecendo aqui, irmão? Moisés vai lá e toma a mesma atitude. Então, ele fere a rocha quantas vezes? 2 vezes, certo? Muitos pregadores, irmãos, pessoas, eles acabam explicando que o quê? Que Moisés não participou da Terra Prometida pelo fato de ter ferido a rocha 2 vezes. Será que é isso mesmo? Mas acho que não foi esse motivo, porque ocasionou, né? Arão não feriu a rocha. E o mesmo também não participou, não entrou na Terra Prometida, pelo mesmo motivo que eu vou mostrar para você que a Bíblia fala nesse vídeo de hoje no Bate-Papo com Bíblia. Beleza, meus irmãos? Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Vamos pegar Números 20, verso número 10. Antes dele ferir a rocha, olha o que ele fala. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Isso aqui que fez com que Moisés e Arão não participassem da Terra Prometida. E eu vou te provar isso aqui. Então, Números 20, verso 10 diz, Moisés, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da onde? Da rocha, certo? E Moisés disse-lhes, ouve agora, rebeldes, por acaso tiraremos eu e Arão água dessa rocha para vós? Aí vem o verso 11, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saiu ali muita água, e bebeu a congregação e todos os animais. Mas ferir a rocha não foi problema, meus irmãos. Isso aí não foi problema, porque o Moisés estava repetindo a primeira ação que está lá em Êxodo 17, verso 8. Então não foi a questão. Beleza? A questão toda que você vai estar percebendo comigo que Moisés ele fala como se ele e Arão fosse o provedor disso daí. Eu vou mostrar em outros versos aqui adiante, beleza? Vem comigo. Como ele e Arão fossem os provedores de Israel. Então os caras não deram glória, não glorificaram, não deram honra diante do seu povo a Deus, e Deus não aceitou isso daí. Beleza? Números 20, verso de número 12, continuando a leitura. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel. Por isso, olha só,
não introduzireis essa congregação, vocês dois não vão entrar com essa congregação lá na terra que lhes tenho dado, beleza? Essas são as águas de Meribá. A palavra Meribá, meus irmãos, ela significa contenda, certo? Vocês estão comigo? Então essas são as águas aí de Meribá, beleza? Porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Presta atenção, meus irmãos, o Senhor está falando com Moisés e Arão assim, olha, vocês não me santificou diante da congregação, mas eu tenho um verso aqui depois, perfeito, magnífico, que está mais à frente, que é o próximo Salmo, falando claramente essa questão. Mas para a gente chegar lá em Salmo, eu preciso trazer uns versos antes aqui para você compreender, beleza? Então, o que Deus questiona Moisés, Arão e diz é o seguinte, por que vocês dois não me deram glória, não tiveram fé, não crestes em mim para me santificar? Diante da congregação, eu não vou colocar vocês junto com esse povo na terra prometida. Então, quando Moisés bate na rocha, meus irmãos, Deus vai lá e supra a necessidade do povo. Mas por que Moisés não tinha feito isso antes de dar aquela declaração? Então, Números 27, verso 12. Se liga aí, ó, pega a Bíblia. Disse o Senhor a Moisés, sobe a esse monte de Amarim, que é o Monte Nebo, e vê a terra que eu tenho dado aos filhos de Israel. E tendo vistos, então será recolhidos ao teu povo. Olha só, que interessante isso daí. Por isso que é bom nós estudarmos as Escrituras Sagradas, irmãos. Muito bom, né? Ou seja, falando para Moisés, você vai morrer. Assim como foi recolhido teu irmão Arão, né? Depois a gente vai ver a questão da morte de Arão, por conta que no deserto de Zim, na contenda nas águas de Meribá, certo, pessoal? Lá daquela congregação, fostes, ele e Arão, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Desonraram, desrespeitou a Deus diante de todo o povo, irmãos. Então essas são as águas de Meribá, de Cádiz, do deserto de Zin. Está em número 27, verso 12 a 14, beleza? Eu não vou ser muito extenso aqui, que eu quero que seja bem sucinto e objetivo para vocês. Mas vamos ler o texto de Deuteronômio 32, verso 48 ao 52, diz assim, ó. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo, sobe ao monte de Amarim, isso no final, né, quando o final estava escrevendo o livro lá de Deuteronômio, certo, pessoal? Sobe ao monte de Amarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de frente a Jericó. Lembra que Josué, que é substituto de Moisés, ele começa a conquistar a terra prometida por Jericó? Então sobe lá naquele monte lá de Jericó e vê, dá uma olhada na terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel por concessão. E morre no monte, então por qual subirás e recolhe-te ao teu povo, ou seja, você vai morrer, Moisés. Tá entendendo? E aí ele completa escrevendo o seguinte, ó, presta atenção. E morre no monte, consumirás, recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or. Morreu, Arão já tinha morrido, certo, pessoal? Então se recolheu ao seu povo. Olha o motivo, porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel, diante do povo. Se Deus aceitasse, meus irmãos, Moisés, que é o líder, o cara à frente, desprezar o nome do Senhor na frente de todo o povo, de toda a igreja, o que o povo vai entender? Se Moisés, que é Moisés, está desonrando a Deus diante de nós, então logo nós podemos desonrar também. Então Deus vem ali, trata com Moisés ali, para que o povo tivesse temor também, óbvio. Então, porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zin, né, quer dizer, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás na terra diante de ti, mas você não vai entrar nela, na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Então Moisés depois até se lamenta, né, porque ele estava sofrendo uma pressão gigantesca, né, que ele acaba fazendo uma besteira, mas ele não deveria ter feito o que ele fez, e o salmista fala isso agora em seguida, né, mas antes aqui, Deuteronômio 4, 21, para você entender, presta atenção como Moisés se lamenta, ele fala assim, ó, Deuteronômio 4, 21, pega aí, pelo que o Senhor se indignou contra mim, Moisés falando, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, porque eu nessa terra, na terra de Moabe, Moisés falando, morrerei. Não passarei ao Jordão, porém vós passareis e possuireis aquela boa terra. Então presta atenção, irmãos, o verso-chave para você compreender tudo isso que eu estou falando. Por que Moisés não participou da terra prometida? Salmo 106, pega aí as escrituras, a bússola.
Salmo 106, 32 e 33. Vamos lá? Vamos abrir as escrituras? Que beleza. Enquanto isso, eu vou até tomar uma aguinha. Presta atenção, irmãos, como é interessante você buscar a estudo bíblico para a gente entender aí, ser bem objetivo, né? Para a gente entender menor. Olha lá o que ele fala, Salmo 106, 32, vamos lá. Indignaram-no, né, a Moisés, beleza? Né, ao Senhor, desculpa, vamos lá, junto às águas da contenda, ou as águas lá de Meribá, certo? De modo que aconteceu mal a Moisés por causa dele, ou seja, o Moisés se deixou levar pela pressão daquele povo. Por quê? Irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Esse foi o motivo que Moisés não entrou na terra prometida, porque ele falou imprudentemente, e aí é um alerta para mim e para você. Cuidado com as suas palavras para você não ser refém dela. E cuidado com a sua palavra diante do meio da congregação, da reunião que você está dentro da igreja, seja onde for, porque o povo só estão te observando, estão vendo. Tá entendendo, irmãos? Tiago capítulo 3, ele fala muito sobre a língua, né? Então Moisés desonrou ao Senhor, Deus não aceitou essa mancada que deu, levou isso em conta e não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Lembra que eu falei para você que o motivo de Arão era o mesmo? Pois bem, né? Olha só para você ver como que é, assim, para você entender aqui, o motivo de Arão. Então vamos lá, a questão aqui do filho, né, de filho de Arão, olha só, o que aconteceu com Arão? Levítico 10, lá no primeiro verso diz assim, ó, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante ao Senhor, que não lhe ordenou. Então lhe saiu fogo diante do Senhor e consumiu os caras, e os caras morreu perante o Senhor, e disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou. Olha o que Moisés falou para Arão. Isso é o que o Senhor falou dizendo, serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Arão tinha que ser a favor do que Deus fez. Sabe o que diz? Porém Arão calou, ficou quieto, não falou nada. Então lembra que quando estava diante do povo, lá nas águas de Meribá, meus queridos, diante da pedra e tal, de todo aquele lá que estava Moisés e Arão juntos, os dois. Então Números 20, verso 23, fala assim, se liga, abre aí, ó. E falou o Senhor a Moisés e Arão, lá no Monte Or, nos termos ou nos territórios de Edom, lá na terra de Edom, dizendo, Arão será recolhido ao seu povo, vai morrer, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, que vou dar aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fosse ele Moisés. Então a minha ordem, né, nas águas lá de onde? De Meribá, tomarão Eleazar seu filho, faz-o subir ao Monte Or, e despe Arão as suas vestes, tira a roupa do seu sumo sacerdote Arão, né, e veste Eleazar ali o seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá onde? Ali. Fez, pois, o Senhor, né, fez, pois, o Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiu ao Monte Or, perante aos olhos de onde? De toda a congregação. E Moisés despiu Arão, e suas vestes vestiu Eleazar seu filho, e morreu quem? Arão, sobre o cume do monte, lá no alto, e desceu Moisés e Eleazar lá do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão estava morto, choraram Arão 30 dias toda a casa de Israel. Ou seja, meus irmãos, Arão morre, né, no Monte Or, por causa do mesmo pecado que Moisés vai morrer depois, o mesmo lá no Monte Nebo, que é o Monte de Amarim, né, porque eles não glorificaram ao Senhor, não deram honra naquele dia em que eles precisavam ter tirado a água da rocha pela segunda vez. Beleza, meus irmãos? Então está explicado para vocês o verdadeiro motivo que Moisés e nem Arão participaram da entrada da terra prometida. Beleza? Aí você pode falar, tudo bem, meu irmão Carlinhos, pastor Carlinhos, eles não entraram na terra prometida, porém é melhor não entrar na terra prometida e ser escolhido para morar no céu, na Nova Jerusalém celestial. Pode ser também, mas que seria bom entrar na terra prometida naquela época, meu Deus, seria bom demais. Beleza, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo, não se esqueça de acionar o sininho aí, né? Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês. Me sinto muito honrado aí. E já falando, chegar a 100 inscritos, vou fazer um sorteio da hora para todos os meus irmãos. Um grande beijo, tamo junto, abraço e fique na paz.